Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui, pessoal, já na segunda lição, no segundo vídeo dessa série, onde nós estamos estudando vida, morte e eternidade. Bom, hoje, pessoal, nesse segundo tema, nós vamos estudar aqui sobre morte em um mundo de pecado. Bom, como vocês viram nessa série, nós teremos aqui a ausência do Alexandre até o 14º vídeo, mas teremos aqui na ponta da linha com o Ricardo, na ponta da linha com o Marcos André, as entrelinhas nós teremos e teremos também as perguntas para discussão também com o Marcos André. Beleza, pessoal? Na ponte literária das entrelinhas, o livro de hoje chama-se A Cartomante, um livro de Machado de Assis, um autor bastante conhecido aí por nós brasileiros, né? Um livro que foi publicado em 1886 e depois teve os contos, né, republicado em outras obras do mesmo autor. Então nós vamos conhecer essa obra, A Cartomante, e conhecer também essa questão da morte em um mundo de pecado. Espero que vocês estejam bastante animados aí com essa série de estudos e que estejam dispostos, né, a aprender cada vez mais sobre esses temas que, como diz o nome, né, vida, morte e eternidade. Beleza, pessoal? Não se esqueça sempre de deixar seu joinha, se inscrever aí no canal, né, acionar o seu sininho para você sempre receber os alertas aqui do canal Entre Linhas e, claro, também, né, temos o CCC, que é o curtir, comentar e compartilhar, né, esse vídeo para que outras pessoas, né, possam aí ocupar o seu tempo, né, com vida, morte, eternidade e menos o tempo com outros assuntos que não vão levar a um lugar algum. Beleza, pessoal? Então, sejam bem-vindos e chama a vinheta. Bom, pessoal, vale lembrar que aqui na descrição do nosso vídeo temos vários links aqui para você, os links aqui para você participar dos grupos de WhatsApp, onde há discussão sobre a lição da Escola Sabatina, Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, Família Entre Linhas ADM, onde nós postamos só administradores postam, né? Daí não tem PDF de livro, não tem discussão sobre Escola Sabatina e sobre a Bíblia, temas bíblicos, e também temos o grupo aqui Família Entre Linhas, Política e Religião, Religião e Política, onde o pessoal discutem aqui, né, pontos de vista sobre política, sobre posição e tudo mais, né? Então, se quiser, participe aí dos grupos, sejam sempre muito bem-vindos. Na descrição também temos aqui o link, né, para o livro do Ricardo, né, o livro que ele escreveu, também está lá na Amazon para você, se você quiser adquirir. E temos também, né, o vídeo capitulado, caso você não curta muito uma parte do vídeo, esse comentário, entre linhas do livro, na ponta da linha, você pode pular ou reassistir certa parte que lhe interessou. Tá tudo capituladinho aqui para você, beleza, pessoal? Vamos então aos comentários aqui das entrelinhas, vários comentários. Já começo aqui agradecendo a vocês que dedicaram um pouquinho do seu tempo, do seu precioso tempo, para dar a sua curtida, para dar aqui, deixar o seu comentário, mesmo que um ok, mesmo que uma palminha. Então nós temos uma Olimpíada agora aqui dos comentários, mas esse primeiro vídeo não vale, né? O Ricardo tá tentando participar. Ricardo, deixa o pessoal participar. O mnemônico jurídico é o perfil do Ricardo. Ele foi o comentário número 1 e a Cristina Kawakami já comenta também no comentário do Ricardo. Edilza Nascimento comentando aqui conosco. Bom sábado, vídeo já curtido, compartilhado e comentado, né? Boa semana a todos, boa semana para você também, Edilza. Espero que você esteja bem com saúde. Estamos lá orando pela sua família e pela sua saúde. Margarida Melo comentando conosco. Feliz sábado, queridos amigos. Deus abençoe vocês. Obrigado, Margarida, que Deus também abençoe você. O Gabriel de Lima, estudo todo manipulado. Boa tarde a todos os participantes. Valeu, Gabriel de Lima. Fazia tempo que o Gabriel não comentava com a gente. Seja bem-vindo, Gabriel. O G. Vitorino. Boa tarde, feliz sábado. Estamos juntos para mais um trimestre nessa lição maravilhosa, né? Morte, vida, eternidade. Lições Fortes da Bíblia também é um perfil que tem um canal no YouTube e ele também tem um vídeo dele que ele publica. Olá, meus irmãos, bom estudo a todos. Vale a pena, pessoal, ocupar o nosso tempo com coisas úteis, né? Então, Lições Fortes da Bíblia. Esmeralda Viana, para quem não sabe, é a minha querida sogra lá de Maringá. Eu moro aqui em Campo Mourão. Eu, Ricardo, Alexandre, né, somos de Campo Mourão. Marcos André é lá do Rio de Janeiro, capital. Da região do Rio, na verdade, né? Valdenice Cerqueira, ela coloca o nome completo aqui, Valdenice Mártires Cerqueira, de Presidente Prudente, aqui pertinho do norte do Paraná. Os três juntos durou pouco, né? O Marcos mudou de posição, mas tudo bem, pois estão cumprindo a missão da explicação inteligente, abençoada e amorosa do jeito que amamos. Estamos unidos, né, nessa lição. Amém, né?
Obrigado então, Valdenice, muito obrigado mesmo, obrigado por você ter colocado aqui que você é de Presidente Prudente, que daí a gente já pode mandar um abraço aí para os irmãos de Presidente Prudente, inclusive tem o Edmilson, um rapaz que esteve aqui na quarta-feira, a Valdenice, não sei se vocês vão conhecer, ele esteve aqui na igreja, né, e estava de passagem aqui na cidade. Ele diz que é interessado, ele não é batizado, mas é interessado sempre na mensagem cristã, na mensagem adventista. Então quem conheceu o Edmilson, deixa eu lembrar o nome dele, Edmilson B. da Silva. Esse B eu não lembro se é Bento da Silva, tá? Mas, né, quem conheceu o Edmilson, manda um abraço para ele aí. Adriana Kuhn, feliz sábado, pastores virtuais, Lúcio, Marcos, Ricardo, mandaram muito bem, como sempre, estamos juntos para mais um trimestre, né, finaleira do ano de lição na mão. O Alexandre, na torcida, que consiga terminar seus trabalhos, faculdades, né, Adriana? E que Deus abençoe a todos e sempre orando por vocês. Muito obrigado, Adriana, graças à oração, né, dos irmãos, de vocês, nós estamos aí, firmes e fortes, né? Um monte de pó, cheio de defeito, mas estamos aqui ainda na graça e na misericórdia de Deus, com vida, respirando sem ajuda de aparelhos e com a disposição aqui de servir a Deus, estudar a palavra e compartilhar com vocês nessa plataforma tão legal que é o YouTube, que pode alcançar aí, daqui a pouco a gente vai ver os comentários da Espanha, de Portugal, ou seja, o mundo inteiro aí ligado no estudo da lição. Vegetariano Consciência, feliz sábado, CCC, ó, CCC, curtido, comentado e compartilhado, obrigado Vegetariano Consciência. Meu nome é Beth, Beth, agora sim, então... Fui até o último, Lúcio. Beth, seja bem-vinda. Desculpa se eu esquecer nos próximos comentários, então sempre reforça lá. Então o perfil aqui, Vegetariano Consciência, é a Beth. A Beth ainda não falou de onde que é, hein, Beth? No próximo comentário, coloca aí pra gente mandar um abraço aí pra sua cidade. Vera Alves, mais um trimestre juntos. Vamos que vamos. É isso aí, Vera. Muito obrigado pelo seu comentário. Joivaldo Quirino. Boa tarde, irmãos. É uma bênção esse canal. Vamos compartilhar. Isso mesmo, Joivaldo. Compartilhe, vamos ocupar o tempo do povo com alguma coisa útil, uma coisa que eleva aí o pensamento, né, sobre essa morte no mundo de pecado. Vera Alves, volta Alexandre, todos vocês são maravilhosos, mas qualquer um faz muita falta. Faz mesmo, Vera, nós estamos sentindo falta dele, mas a gente compreende mesmo que ele precisa de um tempinho, se organizar, para ele respirar e voltar com muito mais felicidade, muito mais alegria. Sandra Bittar, uma irmã muito querida aqui, está dizendo assim: oi meninos e família Entre Linhas, acredito que esse trimestre será demais. Espero ansiosa o retorno do Alexandre. Nós também aqui, Sandra, que tudo se organize e tudo tem um propósito, com certeza. O livro comentado nos auxilia a entender um pouco mais o conteúdo da lição. Foi muito interessante. Grande abraço, hashtag fui até o último, Lúcio. Obrigado, Sandra Bittar, por sempre deixar aqui o seu carinho conosco, tá? Tânia BR, também outra que sempre deixa aqui o nosso carinho. Bom trimestre para todos, novamente será uma bênção. Marta Matoso comenta assim: feliz semana, peço que continue as orações pela Juliana Carolina Juju, princesa por cura, ou precisa, né? Não sei se é o corretor, mas princesa por cura espiritual. Precisa de uma cura espiritual, nossa Juju lá, Juliana Carolina. Vamos orar, Marta, e ela também comenta aqui que peço oração por minha saúde física, mental, emocional e principalmente a espiritual. Olha, Marta, essa é uma oração para todos nós, né? A gente precisa de saúde mental, física, emocional, espiritual. A gente precisa mesmo. Colocaria aqui uma saúde social, para saber se relacionar com os amigos, para ter um tempo, né, para os amigos também. Aqui em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, está muito quente. E aqui em Campo Mourão, Marta, está muito frio. Eu tirei o casaco aqui só para gravar, mas aqui nós estamos aqui passando um friozinho, acordando aqui a 14 graus. Durante o dia está bem chuvoso. E ela dizendo assim, a Marta: estou muito feliz com o batismo dos meus netos, do Alice Matoso e também da Maria Cecília. É uma alegria. Domingo nós tivemos aqui o batismo da primavera. Que festa gostosa de você sente assim, a alegria de ver pessoas tomando a decisão pelo batismo. E, como a gente sabe, né, só um bebezinho iniciando a caminhada aí. Então, que os netos da Marta Matoso, o Alice ou Alice e a Maria, né, que eles cresçam, né? Assim como nós éramos bebezinhos, fomos crescendo, né? Que eles cresçam também na graça e na sabedoria, no conhecimento de Jesus, tá? Nosso perfil com certeza não é para a idade deles, né, Marta? Mas manda lá para eles, né? Eu falo para os adolescentes, vamos criar um canal, vamos falar da lição dos adolescentes, dos jovens. Eles estão pensando. Vamos lá. Helena Saraiva, até a próxima. Curtido, comentado e compartilhado. Obrigado, Helena, sempre juntos aqui. E também nos comentários das entrelinhas, lá de Portugal, João Cavaco,
irmão querido que quando não comenta a gente fica até preocupado. Louvado seja Deus pelo testemunho e por atender as nossas orações. Com certeza, João Cavaco, de acordo com o Espírito Santo. Aí o comentário dele, pessoal, fica o convite, confira esse comentário aqui na íntegra, né? O João Cavaco, ele tem assim uma facilidade na articulação aqui das palavras, né, que eu não tenho. E aí ele dividiu assim, os comentários deles em sessões, né? O comentário dele em sessões, e diz assim: Deus é amor, sempre com liberdade e outras características divinas. A liberdade que a gente precisa entender. E aí ele já traz aqui as conclusões e no finalzinho, então, ele despede de nós e fala assim que ele é um peregrino lá da IASE de Lisboa, Portugal, União Europeia das Nações, Estados em Guerra. A guerrinha que era para ser uma semana, né, João Cavaco? Olha aí, já estamos em meses essa guerra. Que Deus tenha misericórdia desse mundo. Marinalva Ferreira, lá de Astúrias, Espanha. Nem li, Marinalva, já decorei. Feliz semana para todos. Novo trimestre começando e que seja cada vez melhor. Abraço desde Astúrias, Espanha. Acertei aqui. Marinalva sempre mandando um abraço. E o Carlos Araújo, ore por minha família. O Carlos também, né? Araújo está pedindo oração pela família. Fica o convite aqui, Carlos, se você participa dos grupos Entre Linhas, Família Entre Linhas. Acho o Michel. Michel tem um projeto muito legal de oração. Ele me chamou e depois que ele me chamou, me tornei o representante aqui em Camburão e a gente tem aqui mais de 100 pessoas reunidas em grupos, orando toda manhã, todos os dias ou toda noite. Então, Carlos Araújo, vamos orar pela sua família sim. E ainda, o João Cavaco continua o comentário dele aqui, ele coloca ainda mais aqui com algumas perguntas, né? Por que Deus permitiu o mal? E aí ele coloca aqui muitas possibilidades e análises. É um rico comentário, fica o convite aqui para você ler. Aqui, ó, o Michel Prado estava falando com o irmão Carlos Araújo, olha, o Michel já comentou em cima do seu comentário aqui, ó, Michel Prado. Boa tarde, pessoal, ele que tem o projeto, pessoal, de oração. Se quiser comentar aqui, ó, já fala com ele aqui. Valeu mais uma vez, sugestão, caso achem que fique melhor, deixe os comentários na ponta da linha na sequência e deixar o tema das entrelinhas com o link do livro pro final, acho que ficaria melhor, só uma ideia. Legal, Michel, toda ideia é bem-vinda, toda sugestão, todo comentário é bem-vindo, vamos colocar aqui. Esse já está com o script feito, tá? Então Michel vai seguir lá certinho, mas vamos pensar, tá? Lindaci Lima, recomendei o livro para o meu irmão, Jair Alves da Silva. Por N motivos. Legal, que bom, Lindaci. E ela fala que a lição é maravilhosa e a explicação esplendorosa. Obrigado, né, Lindaci? Que bom que a Lindaci gostou, que está sendo útil esse material. É muito gostoso, né? Você plantar uma planta, ver a planta crescer, dar os seus frutos. Então é muito gostoso gravar um vídeo aqui, preparar, como a gente prepara, edita, publica e ver que vocês, né, estão assim degustando, tá sendo útil para você. A gente se sente muito feliz mesmo, pessoal. Pioneira Queijos e Doce, acho que é lá o Michel Prado, que era do Prado Inox. Temos outra aqui que está com o perfil da empresa, ó, Pioneira Queijos e Doce. Ela diz assim, deixa eu ver se ela colocou o nome, não colocou. Boa tarde, como assim o Alexandre é insubstituível? Costumo ouvir entre os seres humanos, ninguém é insubstituível, né? Realmente, Pioneira Queijos e Doces, né? Ele é insubstituível, né? Mas cada um tem o seu perfil e o Marcos não está aqui para substituir o Alexandre, tá? O Marcos está aqui para contribuir e trazer a ponta da linha aqui de terça, quarta e quinta, tá? Mas ele não substitui o Alexandre não, é só trazer o carinho dele e as palavras dele. E o último aqui, Tércio Andrade, ele comenta aqui para nós, a paz, Paladinos de Cristo, excelente e proveitosa exposição, realmente um estudo nas entrelinhas. Eu estou recomendando os amigos, ó que legal, o Tércio gostou. Eu estou recomendando os amigos, compartilhando com eles essas aulas, perfeita sabatina. Axiomática, informações, elas nos enriquecem e acrescentam ao nosso aprendizado. Muito obrigado. O Tércio Andrade comenta aqui, e pelo perfil, é uma fotinha pequena, Tércio, então parece até que é um jovem aqui e está gostando do Entre Linhas. Que bom, Tércio. E que bom que você está compartilhando, porque aquilo que é bom pra gente, né, pessoal? A gente divide. E o legal é que quanto mais se divide o evangelho, mais ele se multiplica, né? Não é uma coisa que se divide e se reduz, mas ele cresce. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, pelo seu comentário, obrigado pelo seu carinho, tá? E agora, então, pessoal, fica aqui, né, sempre aquele início onde vai ter o Ricardo na ponta da linha. Teremos as entrelinhas do livro, né? O livro A Cartomante.
de Machado de Assis. E aí teremos então a participação do Marcos André com Na Ponta da Linha de terça, quarta e quinta e as perguntas para discussão. Beleza, pessoal? E aí nessa nova doxologia, nesse novo formato, então, né, eu peço agora nesse momento que você, né, esteja onde você estiver, né, que você curva a sua fronte, feche seus olhos, ou mesmo pedalando ou caminhando, que nesse momento nós vamos ter aqui uma breve palavra de oração. Beleza, pessoal? Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor, nós aqui, ó Pai, nos achegamos a Ti como pó que chega ao Criador para clamar, ó Pai, pela Tua direção, pela Tua iluminação durante o estudo da Tua Palavra. Teremos agora aqui as falas do Ricardo e do Marcos, e nós queremos, ó Pai, que cada palavra encontre um lugarzinho no coração dos nossos ouvintes aqui, de quem está buscando, né, entender a Tua vontade. Ela é revelada a cada dia, né, de luz em luz, até se tornar uma aurora perfeita. Então, rogamos a Ti, ó Pai, não olhes nesse momento para as nossas falhas, nossas imperfeições, mas nesse momento pela vontade de Te conhecer e de ser transformado por Ti dia a dia, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos lá então, pessoal. Então chega aí, Ricardo, traga para nós aí Na Ponta da Linha já de sábado, de domingo e de segunda-feira. Chega aí. Bom, gente, vamos lá. Lição 2. Morte em um mundo do pecado. Antes da gente entrar propriamente na lição do sábado, eu vou trazer para vocês uma proposta. A gente já criou o grupo Família Entre Linhas Literatura, com o intuito de dividir com vocês um pouco da literatura deste livro aqui, que estou desenvolvendo. Eu já escrevi esse livro, está à venda na Amazon, é um livro de literatura, está à venda na Amazon, na Uclap, no clube do autor. Só que eu fiz ele, registrei direitos autorais, tem ISBN, tudo certinho, só que ele tem lacunas que eu estou preenchendo agora e estou preenchendo essas lacunas em contos. E a proposta que eu faço para vocês é a seguinte: já tem 20 pessoas no grupo. Quem tiver interesse de participar desse projeto, de acabar, né? Esse foi um livro, mas ele ficou cheio de lacunas propositalmente. E agora eu estou fazendo contos e preenchendo essas lacunas, contando a história desde o começo, com mais detalhes. E vocês, quem tiver interesse em me ajudar na correção ortográfica, como que vai funcionar isso? O grupo vai funcionar só para isso. Eu vou postar os capítulos, já postei o capítulo 1, vou postar o 2, o 3, já tem até o 4 escrito. Eu vou postando, vocês fazem a correção ortográfica para mim. E em troca, vocês estão lendo antes do livro ser publicado. Quando o livro tiver terminado, vocês já leram. E a gente faz essa permuta. Vocês fazem correção ortográfica, vocês tiram o print de onde tiver os eventuais erros de português, vocês me mandam e eu corrijo. E depois, quando tiver tudo corrigidinho, eu passo para o próximo capítulo. E quando o livro terminar, eu publico o livro. E se vocês serão colaboradores. Quem quiser participar desse projeto literário, está convidado, é só entrar no grupo Família Entre Linhas LIT. O Lúcio vai colocar aqui o linkzinho aqui embaixo. É só para isso o grupo. Não tem discussão de nada. Apareceu lá uma discussãozinha já, um linkzinho lá de política, eu apaguei, graças a Deus. O WhatsApp tem essa ferramenta agora que o admin pode apagar. O que aparecer diferente de literatura lá, eu vou apagar. Tá bom? Então vamos propriamente agora para a lição, tá bom? Lição 2, morte em um mundo de pecado. Nós temos lá, gente, em Romanos 5:12. É o verso áureo, é o caminho principal da lição, que diz o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Logo na lição de sábado, no primeiro parágrafo, gente, nós temos uma afirmação teológica profunda. Diz o seguinte: Cristo foi o agente divino por meio de quem trouxe o universo, o mundo,
e a existência. Mas o que acontece? Nós temos 3 passagens da Brit Hadashah, do Novo Testamento, da Aliança do Renovo. Não temos nenhuma passagem que faz uma ligação com a Torá, com o Velho Testamento, com o Pentateuco, com o Naviim, com os profetas. Mas vamos analisar essas 3 primeiras, depois nós vamos tentar buscar essa ponte com o Velho Testamento, certo? Vamos lá. Primeiro, nós temos lá João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Depois Colossenses 1:16, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e todas as coisas na terra, coisas visíveis e também as coisas invisíveis. Aqui nós temos uma questão da gente, pois nele. Aí tem várias teologias que nós estamos como formiguinhas andando em Deus, e em razão desta passagem do eles. Mas vamos para o grego e vamos tentar ver se tem esse problema todo, né, gente? Vamos para o original. A expressão em autos, que foi traduzida por nele foram criados. Primeiro, essa expressão en, ela é uma expressão grega que significa, de acordo com o Strong, dicionário grego, significa é uma coordenada de lugar, de tempo ou de espaço. Por isso que em muitas traduções nós encontramos a expressão nele. Agora, por implicação, isso também está lá no Strong, ela significa instrumentalidade. Instrumentalidade. E pode ser traduzida por ele, pode ser traduzida por em, por ou com. Aí autos significa ele. Então veja bem, qual que é a primeira possibilidade de tradução da expressão grega en? É em. Autos, ele. Em ele. Por isso que existem aqueles que optam por essa tradução de colocar que foi criado nele. Vamos para a próxima. Por. Criado por ele. Então aqui poderia ser traduzido por ele? Sim, também poderia ser traduzido por ele. Porque em pode significar por e auto ele, por ele, criado por ele. Mas alguns fazem a opção nele. Vamos para a próxima? Com. En pode significar com, autos, ele, com ele. Então pode ser traduzido por nele, por ele ou com ele. A expressão em autos. Beleza? Então nós temos essas. Lembra quando a gente fala, o que é discurso forte? Discurso forte é um discurso plural. Um discurso que a gente apresenta todas as possibilidades. O que seria um discurso fraco? É aquele que ele ignora. É um discurso ignorante, não é no sentido de insulto, não. Você ignora certas possibilidades e escolhe, seleciona aquela que mais se adequa à sua visão de mundo, à sua doutrina, a sua ideologia. Aqui nós buscamos apresentar as possibilidades de significado, aquilo que as palavras podem refratar. E apresentamos, na medida do possível, as doutrinas em que esses significados das palavras refratam. Várias doutrinas possíveis, mas vamos lá, vamos para o próximo versículo, então, que é Hebreus 1:2, que diz o seguinte: nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem de todos constituiu herdeiro de todas as coisas, e também fez
o universo. Bom, ao meu ver, foi faltando aquele link entre a Brit Hadashah, a Aliança do Renovo, e a Torá, Naviim, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas. Então vamos lá. Aonde que a gente encontra possibilidade de interpretativa? Uma possibilidade interpretativa para se adaptar. Vamos fazer seleção também, né? A gente pode apresentar a multiplicidade de signos, mas a gente também faz seleções, né? Então, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não, mas espera lá, você falou que ia procurar no Velho Testamento, na Torá? Sim, mas por quê? Nós temos aqui na Brit Hadashah, no princípio era o Verbo. Isso daí nos remete a quem? Vamos utilizar um método interpretativo de conexão, vamos utilizar o Drash. Então a gente pega aqui no Novo e a gente volta lá no Velho. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Mas espera lá, aonde que tem aí Jesus como agente criador? No princípio era o Verbo. No princípio criou Elohim. Elohim é uma expressão, gente, que causa muitos problemas nesse duelo por signo. Porque é uma expressão que tem lá um Yud e um Men, que aquilo é típico de plural. E o judaísmo rejeita esta pluralidade do divino. Ele tem até um segmento que não é trinitariano, mas que entende que o eterno é uma Elohut em 3 Gaonim. Gaon é aon, vem de luz, como se fossem 3 manifestações. Mas não são 3 pessoas. Eles até aceitam isso. Mas eles rejeitam essa história de 3 pessoas, a trindade, eles rejeitam absolutamente isso. Mas Elohim é plural, é uma expressão plural. Mas mesmo dentro do judaísmo, tem uma tradução que é muito interessante, que eu pinço, que eu seleciono, que diz que Elohim significa Deus, eles. E daí que vem aquela visão do judaísmo que eu falei que não é trinitariana, mas é bem parecida. E você pode ler todo o Velho Testamento da mesma maneira que a visão trinitariana, sem problema nenhum. Mas uma interpretação possível é você pegar o Bereshit, o no princípio, como se fosse um sujeito, como se estivesse falando de alguém. Como se no princípio fosse alguém. Mas por quê? Bereshit. O bet é um elemento prefixal. Ureshit, que significa princípio, também é uma expressão que ela tem uma multiplicidade de significado. Ele pode significar cabeça. Cabeça. Bet, elemento prefixal, que significa no. Reshit, princípio, mas pode ser cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É o Eterno, e no Novo Testamento nós vemos Yeshua. Então, nesse sentido, Bereshit aqui, como nós estamos falando de uma língua antiga, essa questão sujeito, pronome, coisa e tal, isso são construções novas. Então, talvez, tanto lá na Brit Hadashah, no princípio era o verbo, você está falando de alguém. No princípio aqui é alguém. No princípio era o verbo. E por que verbo? Logos. Logos em hebraico. Aí nós descemos mais na Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret. E haaret haitá tohu vahov ve'rosh el penei tehom. Viru Elohim merafet el penei hamai. Depois nós vamos para o próximo. Yehi or vahi or. O que é tudo isso que eu falei? Porque Deus fez a terra e o Espírito disparava sobre as águas, blá blá blá. Mas, e disse Deus, haja luz. Vaiomer Elohim. E disse. E a semana da criação é começada a dar ordem nas coisas através do quê? Através do Logos, através do Homer, através da palavra.
Então, no princípio, está se referindo à primeira parte ali, Gênesis 1. Gênesis 1, Bereshit bara Elohim. E nós encontramos aqui um agente criador, ele como agente criador. Então, talvez lá na Brit Hadashah está no Novo Testamento, nós temos ali João interpretando o Gênesis, interpretando o Bereshit. Entenda? É uma interpretação lá de trás. Ele está dizendo, não, lá quando você lê o Gênesis, lá não é só um termo que se refere a tempo. Está falando de alguém. Bereshit era o verbo. Então, era o Omer. Vai Omer, era o agente criador. Vai Omer Elohim, Yahi-Or. E disse Deus. E ao longo do Velho Testamento inteiro nós vemos o Eterno e vemos muitas vezes surgir para alguns dos patriarcas a palavra de Elohim, como sendo um ser que traz uma orientação, que até um ser que aparece. Então, aqui na Brit Hadashah, João está fazendo, aparentemente faz uma interpretação dos primeiros versículos de Sefer Bereshit. Fizemos uma escolha interpretativa. Nós temos que saber que agora nós fizemos uma escolha. Esse tipo de coisa acontece, mas nós temos que saber por onde estamos transitando. Nós buscamos essa pluralidade, nós sabemos que essa pluralidade sígnica, essa pluralidade de significados ela existe. E nós pedimos, obviamente, orientação de Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade, para nos orientar. Quando nós vamos fazer estas seleções e quando nós vamos construir outros jogos de linguagem que não estão no original. Nós temos que ter a honestidade intelectual de dizer, gente, que não está no original. A expressão trindade é uma escolha interpretativa, uma seleção. Isso é natural da interpretação de texto. Nós temos que saber onde nós estamos pisando na Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é texto bíblico. Isso é texto bíblico. E o texto bíblico tem pluralidade sígnica. E quando interpretamos, e quando tem interpretações diferentes, existe uma batalha por significados. E nós temos que entender o que é plausível e o que não é plausível. Então, olhamos o original para descartar o que é absurdo. Descartamos aquilo que é absurdo, aquilo que faz texto brigar com texto. Depois que descartamos o que é absurdo no original, aí nós vamos analisar os jogos de linguagem novos que aparecem nas interpretações, que não são texto bruto, não é rumache bíblica não, é interpretação, são novos termos que aparecem, são seleções de significações do original, sempre funciona assim. Ok? Vamos lá, honestidade intelectual, vamos seguir, eu sei que não é fácil de entender, mas vocês vão acostumando com o tempo, a gente está sempre repetindo aqui, vamos para o próximo. Agora vamos correr na história. Vamos lá, gente. Ellen White, História da Redenção, página 10. Lúcifer ficou com inveja e com ciúme de Jesus Cristo. Nós vemos também lá no Patriarcas e Profetas, gente, dois momentos no Patriarcas e Profetas, livro do Ellen White. Tem um primeiro momento em que o Eterno ele tem que ressaltar a rebelião no céu, aquela primeira fase da rebelião, que é contada logo no comecinho do Patriarcas e Profetas ali, e o Eterno reafirma a autoridade do Cristo pré-encarnado, né, e o próprio Satanás se ajoelha, mas fala que em seu coração o mal já estava ali. Então já houve uma primeira chance, ok? E há uma segunda vez. Ele continua, porque primeiro ele questiona a autoridade desse Messias, desse Cristo pré-encarnado. No céu, isso antes da criação do mundo, antes da criação da Terra, não tinha planeta Terra ainda. Lendo Patriarcas e Profetas, isso que a gente não existia. O tempo do planeta Terra ainda não tinha começado a correr. Depois a gente explica isso melhor. E o inimigo,
o inimigo, nessa primeira fase, questiona a autoridade. Deus reafirma. E ele não tem cara para questionar, ele simplesmente ajoelha, mas no seu coraçãozinho lá, ele ainda está com aquilo lá. Depois ele começa a questionar a lei. Então, primeiro questiona a autoridade, depois questiona a lei. A lei dizendo, não, essa lei serve para os outros mundos, para os anjos, nós somos seres diferentes. Então, a batalha no céu continua. Então, tem fases, foram dadas oportunidades. Lendo Patriarcas e Profetas, nós vemos que isso fica muito claro. A interpretação do Espírito de Profecia, do texto bíblico, existe tradição oral que é bem diferente, tradição oral judaica que é bem diferente, mas dá para pinçar algumas coisas. E, ok, então foi dada essas oportunidades, mas aí conta um outro trecho que depois que passaram todas essas fases, caiu a terça parte dos anjos, ele pede uma reunião com o Altíssimo para pedir o perdão, para tentar ser perdoado. Ele é atendido, ele vai ter essa reunião, e é dito lá no Patriarcas que o seu coração já tinha ido muito longe. E o Eterno sabia que ele não iria regressar mais. Então não é dado esse perdão. Então ele volta para com os anjos não caídos, porque depois deles serem expulsos. Isso lendo Patriarcas e Profetas. E daí ele bola um plano. Aí é dito lá também que se sentiu um vazio quando esses anjos foram expulsos. Sentiu um vazio e Deus, o Eterno, criou o mundo. Lembra que eu falei que o tempo do planeta Terra não tinha começado? Não, porque o que é o tempo, gente? Movimento de rotação são os dias. Movimento de translação, a Terra girando em torno do Sol, é o ano. Então, o tempo, quando o planeta começa a girar, começa o tempo da Terra. Existe um Deus antes do tempo? Sim, antes do tempo da Terra. Antes da Terra começar a girar em torno do próprio eixo, dias, e girar em torno do Sol, anos, não existia tempo. O tempo da Terra não tinha se iniciado. Mas tudo bem, isso é uma outra questão, não vai estar na lição, ninguém vai perguntar provavelmente. Vamos seguir. E Satanás bola um plano. A joia da criação. Acabaram de criar aquele mundo lá. E ele fala para os outros anjos. O plano dele é justamente esse. Fazer que a humanidade caia para que eles obtenham o perdão. Esse era o plano. E seguindo a história e acompanhando junto com a interpretação do Patriarcas e Profetas, nós vemos que foi dado o aviso. Isso nós vemos no texto da Bíblia, que o próprio Eterno avisa ele da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lendo o Patriarcas e Profetas também fala que os anjos vinham, contavam as histórias da rebelião que aconteceu no céu. Então eles sabiam que existia um inimigo, sabiam da existência de Hassatan, partindo do pressuposto, uma análise do texto bíblico junto com a análise do texto do Patriarcas e Profetas. Então vamos lá, o que nós temos aqui na ponta da linha? História da redenção. Ao ser expulso, Satanás decidiu destruir a felicidade de Adão. Mas eu vou destruir a felicidade deles. Não, é porque ele queria obter perdão para eles, porque eles já tinham ido longe demais. Tristeza no céu, ele imaginou que se pudesse de alguma forma induzi-los à desobediência, Deus faria a provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então ele e todos os anjos caídos teriam a oportunidade de participar da misericórdia de Deus, história da redenção, página número 20. Plenamente ciente da estratégia de Satanás, Deus advertiu Adão. Nós vemos lá no Bereshit. E como eu já falei, nós temos também o Patriarcas e Profetas, que nós acreditamos que inclusive os anjos vinham na Terra. A história relatada no Patriarcas, eles vinham e contaram detalhes da história, que tinha um Hassatan, um inimigo que estava de olho, assim por diante. Nessa semana refletiremos sobre Adão e Eva a respeito de como o pecado e a morte tomaram conta deste mundo. Deus plantou uma semente de esperança para a humanidade ainda no Éden. Então vamos agora para o domingo. Bom, gente, vamos lá então. Próximo dia, domingo, declarações sob tensão.
Bom, nós vamos lá. O mundo criado pelo Senhor era perfeito. Estava em Bereshit, no 1:31. É muito importante, apesar de ter só o comecinho do parágrafo você falar desse versículo, versículo 31, mas é importante em que sentido? Toda a descrição ali do Sefer Bereshit, Parashat Bereshit, enumerando uma a uma as maravilhas da criação, uma a uma, a luz, separação, tudo, e sempre depois o divino dizendo Tov. Primeiro dia, Tov. Segundo, Tov. Tov, Tov, Tov. Depois, Tov Meod. Muito bom. Por quê? Por que isso? Isso não é à toa. Isso é proposital. Qual é o propósito disso? É ressaltar a troca pelo que foi que os nossos primeiros pais trocaram. Então não é à toa, não é aquela descrição, primeiro dia, segundo dia, não é só para dizer também, não é só para mas existe uma estilística, existe um teor temático, a estruturação composicional, ela demonstra o contraditório. Várias vezes Tov, 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 para tudo que o Eterno fez. E uma vez só, Tov, pelo que foi trocado. É como se tivesse trocado, olha, trocou isso, um espaço de coisas enorme, aquela palavrinha Tov, por isso, apenas isso. Trocou um universo inteiro por migalha. A razão é essa. Então vamos continuar. A morte era desconhecida para Adão. Nesse contexto, Deus advertiu. Vamos lá. Então, Gênesis 2:16. De toda a árvore do jardim, e a expressão aqui é et. Depois a gente vai buscar os significados disso daqui, mas vamos lá. De toda a árvore do jardim, vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nós temos aqui duas expressões que nós não vamos encontrar ela propriamente numa interpretação do original, palavra por palavra, por equivalência estática. Quais? Primeiro, comer livremente. E daí a gente, lá na Bíblia fala comer livremente. Qual será a palavra hebraica para livremente, encontrada no original? Vamos lá. Lá nós encontramos a expressão, gente. Nós encontramos a expressão para akol, tokel. A raiz, tanto de akol quanto tokel, se a gente for traduzir, a palavra é comer, comerás. As duas palavras significam comer. Agora, os elementos prefixais e sufixais mudam um pouquinho o sentido. Então, akol, comer, tokel, comerás, que é traduzido por livremente, comerá. Entende? Então não tem assim, nós não encontramos ali no original uma palavra para livremente, para liberdade, para comer. Não, é uma expressão idiomática e uma opção do tradutor. Mas palavra por palavra significa comer, comerás. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não deve comer, porque do dia que dela comer, você certamente morrerá. Uma outra palavra que também não está aqui é certamente. Não está em termos, né? Porque está mot, tamut. As duas palavras da mesma raiz, que significa morte. E, se for traduzir palavra por palavra, é morrer, morrerás. Então, no dia em que dela comer, você morrer, morrerás. De toda a árvore do jardim, comerão livremente, mas dessa árvore, não comerás.
Agora a outra expressão que ressalta os olhos aqui, gente, é a árvore do conhecimento. Et Da'at Tov Ha. São as 4 expressões. Et significa árvore, madeira, tronco, vara, forca, prancha, mas também existe uma expressão que se escreve exatamente com as mesmas letras, com Aleph e também com Tav, que é Ut, que significa conselho. Existem aquelas escolhas por significado, né, gente? Então, muitas interpretações, inclusive algumas interpretações judaicas, dizem que não tinha uma árvore de verdade, que não tinha um Adão e Eva de verdade, que na verdade aquilo, que o Ish, que o homem, ele ainda não era corpóreo, que a Isha, a mulher, também não era corpóreo, que era o lado racional e o lado emotivo, e Nahash, a serpente, seria o instinto, e toda uma conversa que é uma escolha, e que a árvore não era uma árvore de verdade, na verdade era o conselho para a mente. Isso é uma interpretação um pouquinho mais, foge de uma visão mais literal. Eles chamam isso de, talvez o Sod, o Drash, uma mistura, inclusive, com filosofia. Às vezes misturam na análise Thomas Hobbes, sabe, filosofia moderna, misturam muitas vezes com psicanálise. Não é o caso. No nosso meio nós não fazemos isso. A nossa opção por significados é que existia um Adão e uma Eva, que eles tinham um corpo glorificado, corpo de luz. Eles perderam esse corpo de glória, de luz, quando optaram pela árvore, pela Et Da'at Tov. Esse Tov, lembra que eu falei que a troca, primeiro livro lá, toda semana da criação nós vemos o decreto do Eterno. Tov, 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 Tov. E agora é a árvore do conhecimento e utiliza o Tov. A Eva vê aquilo é bom, é Tov. A árvore é boa. É boa. É como se ela ignorasse todo o resto. Todas as outras, não só todas as outras árvores, gente. Não só todas, mas todo o resto da criação. Inclusive a sua contraparte, no caso, Adão. E, inclusive, a estratégia do inimigo aqui, ela é muito similar àquilo que o levou à queda. Primeiro ponto, ataque à autoridade. Primeiro, ataque à autoridade do divino. Lembra que eu falei lá no sábado? Aquela historinha que eu contei dos 2 momentos da queda dos anjos e do inimigo. Primeiro ele questiona a autoridade, depois ele questiona a lei. Depois ele questiona a mitzvah, questiona o mandamento. Então nós vemos lá. Gênesis 2, 16 e 17 mostra a existência de livre-arbítrio no Éden. Livre-arbítrio é uma outra expressão que não está lá no original. Não significa que não exista no universo. Não significa isso. Inclusive naquela batalha sígnica entre calvinistas, que os calvinistas, um dos segmentos fala, não, Adão e Eva tinham de fato livre-arbítrio. Nós não temos depois do pecado. Eles fazem essa escolha sígnica. Mas este jogo de linguagem, esse binômio livre-arbítrio não está lá. Não havia essa discussão. Moisés não se preocupou de falar sobre isso. Não havia essa preocupação. Essa preocupação é moderna. Essa preocupação está na interpretação. Está no caminho, está em outro rumo, que nós também temos que trilhar. Nós temos que tentar entender. Tem outras perguntas que surgiram na modernidade, nos ouvintes, nos leitores
do nosso tempo, no medievo. Em cada época surgem dúvidas diferentes. Mas a época em que Moshe escreveu não tinha essas discussões. Eles não estavam preocupados com isso. Eles eram mais chão de fábrica, eles eram mais pasto, eles eram mais concreta, as coisas não eram tão, eles não estavam tão contaminados pela filosofia grega, aquele pensamento mais de mundo das ideias. Então vamos continuar. Agora o autor ele traz uma coisa muito interessante aqui, um comentário que está lá no Patriarcas e Profetas que eu citei bastante, né, gente? Algum tempo depois da advertência divina, Satanás assumiu a forma de Nahash, serpente, cobra, e também entrou no Gan Eden, no Éden. Eva viu a serpente comer alegremente o fruto proibido e não morrer. Ela própria havia comido do fruto proibido. Patriarcas e Profetas, página 30. E nada lhe aconteceu. Imagine-se no lugar de Eva, porque essas palavras poderiam ter soado convincentes. Bom, vamos lá. O autor aqui, ele desenvolve um jogo de linguagem muito interessante. Ele fala o seguinte, da perspectiva da lógica humana, e ele destaca 3 pontos. Não havia evidências no mundo natural até aquele momento da existência do pecado ou da morte. Gente, o texto ele vem demonstrando versículo após versículo tudo aquilo que ela trocou, tudo aquilo que ela ignorou. Ela ignorou luz, ignorou o firmamento, ignorou a beleza do jardim, ignorou o marido, que era Tov Meod, ignorou o Shabat, que era uma coordenada do tempo e do espaço, onde o próprio Eterno vinha para ter com eles. Ela ignorou todas as árvores que foram dadas, que deveriam ser lindas, belas e maravilhosas, única e exclusivamente por aquela. E primeiro se questiona, bom, ele não te disse para você comer de todas as árvores? Um subterfúgio aí. Não, ele disse todas, menos essa daí. Então provavelmente houve também aquela situação, mas olha, apela para o empirismo, para a visão. Você não está vendo? Eu toquei, você tocou, não aconteceu nada. Depois apela para uma deturpação do mandamento, porque ele não disse para não tocar, disse para não comer. Olha, você tocou e não aconteceu nada. Olha, eu toquei e comi e não aconteceu nada. Então, a questão da racionalidade empírica, da visão, da audição e, por fim, do paladar, porque aquilo aparentou ser agradável também para o paladar. E por último, gente, a questão você veja, ele sabe que se você se alimentar, vocês abrirão seus olhos e vocês serão como ele, vocês serão como o divino, vocês serão como o eterno. Atiçou a ambição do Patriarcas e Profetas, também fala que Satanás queria colocar o seu trono ao lado do eterno. Ele queria ser como Deus. E o mesmo sentimento maligno ele coloca em Eva. Então vamos lá, vamos para o segundo. Segundo, a serpente estava comendo o fruto proibido e o apreciava. Então Eva deveria se conter para não fazer o mesmo. A ordem de Deus parecia ser restritiva demais nesse sentido. Então tá, esses seriam os 2 pontos. Agora ele fala o seguinte: infelizmente, ao decidir entre as 2 declarações conflitantes, Eva ignorou 3 princípios básicos. Vamos lá. Primeiro, razão humana nem sempre é a maneira mais segura para avaliar questões espirituais. Qual é a racionalidade humana aqui? A racionalidade humana aqui é essa racionalidade empírica. O inimigo se utilizou de estratégias dos sentidos. Então nem sempre tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, são coordenadas, são informações aptas a nós fazermos escolhas de ordem espiritual. 2. A palavra de Deus pode parecer ilógica
e nesse sentido, para nós, é sempre correta e confiável. O texto, gente, ele vem demonstrar para a gente que, lógico, foi se, em razão desse querer ser como Deus, abandonar tudo aquilo que foi dado, a sua contraparte, as outras árvores, tudo aquilo que foi criado para ela, a sua própria natureza. Essa talvez ela não tinha ideia do que ela iria se tornar. Com certeza ela não tinha ideia do que ela iria se tornar, ficou sabendo depois, com o decreto, né? O decreto divino, não, os dores do parto passarão pela morte. Mas foi avisado, certamente morrerão. Mas vamos lá, 3. Há coisas que não são más nem erradas em si mesmo, mas mesmo Deus acolheu como um teste de obediência. O que é a questão do teste? Que também nós encontramos também lá no Patriarcas e Profetas, que é uma questão também ampliativa, interpretativa, que diz o seguinte, que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada ali e ela ficaria ali por um espaço de tempo. E se eles vencessem, se eles resistissem, se eles não negassem o divino, se eles não negassem o eterno, a essência do eterno, passado esse lapso de tempo, ela seria, o teste que acabaria e Satanás não teria mais acesso àquela árvore, àquele espaço. A árvore seria retirada do jardim. Devemos estar cientes de que a experiência Eva não é um caso único. Todos os dias, o autor da lição vai fazer uma alegoria que todos os dias precisamos decidir entre a palavra de Deus e apelos sedutores de nossa cultura. Vamos então agora para a minha última parte, que é a lição de segunda-feira, enganada pela serpente. Bom, gente, então vamos agora para a lição de segunda-feira, enganada pela serpente. E nós vamos agora dar uma lida no texto mesmo. Nós já tocamos todos esses pontos, assim, agora nós vamos, de certa forma, retornar a eles de uma forma mais escalonada, lendo o texto, buscando no texto também. Então vamos lá. Gênesis, Bereshit 3, 1, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore dos jardins comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Já fiz a explicação aqui, né, gente? Lo, mot, tomut. O único acréscimo aqui é o lo, que significa não. Literalmente seria assim: não morrer, morrerás. Não tem o certamente. Certamente é uma equivalência dinâmica aqui, uma opção. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão seus olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. A expressão aqui tov e o vará, urá, né, que seria o mal. E aqui nós temos yetzer hatov, natureza boa, e yetzer hará, natureza má, ou natureza da carne. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também para o seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, o autor vai destacar aqui a psicologia da tentação. Deus havia estabelecido uma mitzvah, um mandamento para eles, e esse mandamento tinha uma parcela que era positiva
e tinha uma parcela que era negativa. A parcela positiva dizia respeito a eles se alimentarem de todas as árvores, de todas as frutas, todas as verduras, de todos os legumes que haviam no jardim. E a parte negativa era se abster de um único alimento. Nós vemos nessa psicologia da tentação, nós já falamos, tem uma estrutura lógica, mas tem a questão de atacar a autoridade, instigar o desejo inclusive o sabor, o desejo estético, a estética da própria serpente, que segundo também descrições no Patriarcas e Profetas era um animal belo, e da própria Torá também, né? Ele passou a rastejar sobre o próprio ventre. Depois nós temos lá no Patriarcas e Profetas, fala que ela era alada e que quando as suas asas elas batiam e o sol refletia, ela refletia a luz solar. Então tinha um show de luzes, provavelmente quando ela voava. Então toda aquela sedução estética também contribuiu para essa psicologia da tentação. Mas o autor ele vai também trazer alguns elementos. Primeiro, a questão dessa estratégia retórica. Ele generalizou a proibição específica de Deus ao perguntar: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore? Eva contra-argumentou dizendo: apenas de uma árvore específica, pois se algum comer ou dela tocar, morrereis. Então, ela acrescentou um pontozinho, né, gente? Ele não disse que não podia tocar. E aí foi a falha. Também foi uma das falhas. Então, Satanás contradisse a declaração, afirmando categoricamente: é certo que vocês não morrerão. Então, aqui ele ataca o quê? A lei, a mitzvah. Os dois pontos aonde eles caíram, ele traz aqui o ataque à lei, a primeira lei. Por fim, Satanás acusou de Deus suprir deliberadamente Eva e Adão do conhecimento essencial. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aqui ataca justamente a autoridade e a sedução do querer ser igual. A curiosidade de Eva levou ao terreno de encarar, levou ao terreno encantado de Satanás. Então vamos lá, ele destaca também o método empírico, que é o duvidar. Ele usou os próprios sentidos, o método a observação pessoal, para decidir entre duas declarações conflitantes. Primeiro, ele viu que, do ponto de vista dietético, daí abre aspas, vamos lá, a árvore era boa para se comer. Segundo, do ponto de vista estético, viu que era agradável aos olhos. Terceiro, sob o ponto de vista lógico, desejável para, acredito que sob o ponto de vista não sei se propriamente lógico, mas pode ser utilizado, mas sob o ponto de vista da cognição, o desejo, a ambição de ter uma cognição, de ter uma essência parecida com o divino. Não sei se existe uma lógica propriamente racional aqui no texto, porque enfatizo que o texto ele gosta de... O texto destaca, gente, tudo que é tove, e Satanás vem com 2 ou 3 toves lá, pronto, leva ela, ilude. Mas o ponto central é a questão da ambição. Talvez podemos dizer, construir um jogo de linguagem, a lógica da ambição humana, uma lógica de competição, uma lógica competitiva, talvez isso. Aí o autor vai fazer, talvez, amenizar um pouquinho lá de Eva, dizer que sob o ponto de vista dela, ela talvez tivesse bons motivos sob o ponto de vista dela, ela tinha boas razões para dar atenção às palavras da serpente e comer. Bom, ela tinha um ponto de vista, tanto é que ela se alimentou.
da árvore. Ela fez essa opção e ainda trouxe para o seu marido. Um detalhe do Patriarcas e Profetas que não está aqui é que Adão temeu. Quando ela trouxe aquilo, ele se desesperou, mas ele temeu de passar a eternidade sem Eva. Então ele teve um elementozinho a mais aí nessa escolha. O medo da distância da sua contraparte, da sua cara metade. Infelizmente foi isso o que eles fizeram, que ela fez e eles fizeram. Alguns argumentam que todas as formas de conhecimento são válidas, desde que retenhamos o que é bom. Mas as experiências trágicas no jardim demonstram que o conhecimento em si pode ser muito prejudicial. Bom, gente, então agora é a minha entrelinha e depois é o Marcos. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Machado de Assis, 1844, é o cartomante. Machado de Assis gosta de escrever histórias de adultério, coisas relacionadas a triângulos amorosos, mas atenta para o nome, gente. É um nome que vai dar o norte para nós entendermos essa história. Ele não está nem um pouco preocupado. A moral da história, gente, não é a questão o norte da história não é a questão do relacionamento. E o nome é muito importante para isso, para a gente entender a moral dessa história. O principal. Então vamos lá. Nós temos os 3 personagens principais é Rita, Camilo, Vilela e a cartomante. A nossa história começa, eles apresentam 2 personagens que estão ali conversando, que depois a gente sabe que é Rita e Camilo. São aparentemente um casal amoroso, e eles já não se viam há algum tempo. Nós vamos depois descobrir o porquê que eles não se viam há algum tempo. E ela começa a dizer para ele que, em razão desse afastamento, ela foi procurar uma cartomante. Em razão da angústia que ela estava passando, ela foi procurar uma cartomante para se informar. E ela vai lá, conta a história que ela foi na cartomante. A cartomante falou, chegou e de cara sabia: ah, você tem um problema amoroso. Ah, mas ele gosta de você, você vai voltar. Ele vai voltar para você. Aí ela fica mais tranquila, beleza? E ela vem e conta essa história pro Camilo. E o Camilo ri dela. Ah, eu sou a melhor cartomante. Você vem e pergunta para mim. Não pergunta para ela. Ele fez troça com ela. Esse ponto é relevante para a gente entender a moral da história. Depois, nós vamos lendo o conto, vai dizendo como que eles se conheceram. Como eles se conheceram. Ah, um ponto interessante, que logo no começo aqui, gente, é feito uma alusão a Shakespeare. Há mais mistérios no céu e na terra do que presume a nossa vã filosofia. Então, o Machado utiliza muito esses textos. Esse texto ele vai nos reportar a história do Shakespeare ao Hamlet e o fantasma que vem falar de uma relação adulterina entre o tio do Hamlet, e esse é o link para a gente começar a história, porque lá no Hamlet, o fantasma vem revelar justamente essa relação adulteria, esse triângulo amoroso, porque o fantasma que foi traído, no caso, e o pai, né, é o tio, o pai e a mãe, e vem revelar para o Hamlet. E assim começa a nossa história, mas nós já mais ou menos sabemos pelo começo, pela citação do Shakespeare, como é que vai desenrolar a história. Mas eles começam a explicar essa história. Explicam pra gente daí o texto que o Camilo, ele tinha um amigo de infância, que era o Vilela. E o Vilela era casado com a Rita. Nós descobrimos que o melhor amigo, no caso do Camilo, tinha um relacionamento extraconjugal com a esposa do seu melhor amigo. E ele começou a receber algumas cartas. Eles se escondiam lá num quartinho que tinha uma proprietária que eles alugavam, né? E quando ele começou a receber aquelas cartas, umas cartas ríspidas falando da relação deles, ele se afastou. E por essa razão desse afastamento é que ela foi na cartomante. E depois de um tempo, eles retornaram.
Então, continuou a história, falando da infância, coisa e tal. E eles voltaram a se encontrar e ele começou novamente, daí depois começou ele recebeu também algumas cartas e depois, mas ele recebeu uma carta específica do Vilela. Uma carta dizendo para ele ir até a casa dele que tinha acontecido alguma coisa. Ele ficou receoso, pegou a carruagem, alugou uma carruagem para ir até o local, mas ele com receio. Então ele passou pelo local da cartomante. Aí tem toda uma questão estética também. Lembra da questão estética da serpente? Ele sobe, né, a escada escura e lá em cima uma luz, como se fosse o esclarecimento, a iluminação está lá em cima. E ele chega lá e ela está se alimentando com umas unhas compridas, comendo uva passa, uvas secas. Então tem toda uma estética de sedução. E ele chega lá e ele pergunta se o Vilela sabe de alguma coisa. E antes ela sabe, você está angustiado com alguma coisa. Está angustiado com alguma coisa amorosa. Ela descobriu, pronto. Seduziu de novo. Aí ela fala, não se preocupa não. Ele não sabe de nada não. E traz a paz para ele fica tranquilo. Lembra que lá atrás ele fez troça dela? Da Rita? Mas a cartomante disse o que ele queria ouvir. Ele trouxe paz de espírito. Quando todos os indícios eram para não ter paz de espírito nenhuma, né? E ele vai lá e ele paga 2 vezes mais do que ela pediu. Porque ela lhe deu paz de espírito. Porque ela disse o que ele queria ouvir. Então ele desce, ele vai na carruagem, ele vai até a casa do Vilela, ele bate na porta, vê o Vilela meio assustado e vê a Rita morta. E o Vilela puxa ele pelo colarinho e dá tiro no peito, vários tiros no peito e ele morre. E acaba a história aí. Tá, mas e daí? Será que a moral da história... Lembra que o nome é a cartomante, né, gente? Será que é a cartomante que fez aquilo? Não faz sentido. Não foi a cartomante que mandava as cartas, porque eles já se encontravam antes, já estavam recebendo... eles já estavam recebendo a carta e só então que Rita foi até a cartomante. Foi depois, então não tem nada a ver. Então, qual que é a moral dessa história, gente? A moral dessa história é que quando dizem para a gente algo que nós queremos ouvir, que nos agrada aos ouvidos, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós pendemos a esquecer tudo. Todo o resto que nos é ofertado, todas as evidências levavam a crer que iria acontecer uma tragédia. A racionalidade do Camilo, a lente pela qual ele olhava o mundo, ele não acreditava em cartomantes, ele não acreditava nesse misticismo, ele era um homem racional. Mas, no entanto, aquele ser místico, entre aspas, lhe deu a paz de espírito que ele tanto desejava. E ele abafou todos os indicativos. Tudo. Se nós pudermos fazer uma aplicação para os dias de hoje, gente, isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Não é só uma questão cultural, como o autor da lição destaca, que aquilo que aconteceu com Eva, que foi algo parecido com isso, o inimigo disse algo agradável aos seus ouvidos, algo que ela queria ouvir. Ser como Deus. Abrirão seus olhos e você será como Deus. Aquilo agradou muito. Tem todos os outros elementos, mas ele disse algo que ela estava ansiando, desejando ouvir, algo mais. Assim como a cartomante disse para o nosso amigo Camilo, que é algo que ele queria ouvir, mesmo que tudo à sua volta, tudo à sua volta. A Eva podia olhar tudo para o lado, tudo à sua volta gritava para ela não fazer aquilo. E todas as evidências aqui para o Camilo também gritavam, é uma tragédia anunciada. Mas ele desistiu de tudo, esqueceu. E hoje em dia o que acontece? Nós estamos vivendo um quadro político, nós estamos diante de uma realidade de internet. É apresentado inúmeras informações para a gente. E quais as informações que nós selecionamos?
aquelas que nós queremos ouvir. Não, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Bom, me agrada, deve ser verdade. Não vou conferir. Vou passar para frente. Única e exclusivamente porque é agradável. Diz o que você quer ouvir. Só que tomemos muito cuidado que essas lisonjas, essas fake news espalhadas que você só verifica o que não te agrada e você não verifica se é verdade o que te agrada, elas podem estar te conduzindo para um caminho que não é o caminho do cristão, que não é o caminho que Cristo deseja para a cristão. Não estou falando de opção política, estou falando de escolher X ou de escolher Y. Eu estou falando o que você faz com a sua escolha. Eu estou falando nas questões de o que você diz para o seu irmão, aquilo que você compartilha com o seu irmão que pensa igual a você, aquilo que você compartilha com o seu irmão que pensa diferente de você, como você trata o seu irmão que pensa diferente de você, como você trata essa enxurrada de informações. Muitas vezes as pessoas sabem que é mentira, mas simplesmente porque é agradável. Assim como era agradável para Eva ouvir, e assim como era agradável para o nosso amigo Camilo ouvir, as pessoas aceitam, passam para frente. Tome cuidado, que muitas vezes o resultado pode ser o mesmo que foi o resultado de Adão e Eva, e o mesmo resultado que foi de Camilo e Rita. Agora é com o Marcos. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Chegamos à parte de terça-feira e vamos dar continuidade ao estudo que vocês já começaram a fazer aí com o Ricardo. O título de terça-feira é Vocês Não Morrerão, que é uma referência à fala da serpente em Gênesis 3, verso 4, que ela fala que contradiz frontalmente o que Deus havia dito. Deus disse, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. A serpente diz, certamente vocês não morrerão. Essa fala da serpente, ela vem ecoando ao longo da história. Aquilo que era uma mentira se tornou engano. Era uma mentira porque não tinha como comprovar se ela estava falando a verdade ou não. Mas assim que morreu a primeira pessoa, assim que a morte entrou no mundo, né, já se provou que realmente ela estava mentindo. Então hoje não tem como mais nos enganar com mentira, mas com engano sim. E o engano é um pouco mais sutil. São filosofias que tratam da imortalidade a partir de outros meios. Por exemplo, o autor cita aqui que desde o Egito, né, já se tem a ideia da imortalidade da alma, por isso que eles mumificavam o corpo para que a alma pudesse voltar para o corpo. E fala também da filosofia grega, ele cita aqui algumas falas de Platão, né, de Sócrates, registradas aí nos livros e que vem se espalhando, né, e foi introduzida na filosofia de uma maneira geral, mas que não é uma novidade, já que desde o Jardim do Éden a serpente já falava a respeito disso. Quais são as formas de ecoar essa fala da serpente? Na imortalidade da alma, como eu já falei, né, nas filosofias que defendem a imortalidade da alma, mas existe também dentro do meio cristão, existe a ideia também da salvação universal, que é aquela ideia de que mesmo que você não aceite a Jesus Cristo como Salvador, de que você não aceite os princípios de salvação da palavra de Deus, ainda assim você vai passar por algum tipo de purificação, algum tipo de penitência após a morte e depois vai se salvar também. Existe também o relativismo, né, que nós encontramos tão fortemente hoje na nossa sociedade. As pessoas perguntam, mas se Deus é amor, será que eu vou ser condenado só por causa da minha conduta sexual, ou só por causa disso, ou só por causa daquilo, que são coisas tão pequenas? É sempre bom lembrar que toda a tragédia humana começou apenas por causa de uma fruta, né? Uma fruta que não tinha significado algum, a menos o significado que Deus havia dado àquela fruta. Ela era um símbolo da obediência. Então,
se alguém duvida que por uma ação mínima pode acontecer uma consequência maior, basta olhar aqui para a atitude de Adão e Eva, né, lá no início, que causou todo o mal que nós vemos hoje no mundo. Então, Deus é justo nos seus requisitos, naquilo que Deus requer de cada um de nós, né? Então, o autor também apresenta aqui alguns textos bíblicos que provam que a imortalidade da alma é uma filosofia que não pode ser defendida à luz da Bíblia, já que nós temos vários textos que falam que a alma é sim mortal. E eu separei um texto aqui que não está relacionado aqui entre os textos que o autor colocou, mas é 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Esse texto então diz que o único que possui imortalidade própria é Deus. Todos os outros seres, todas as criaturas, elas são mortais. Elas podem possuir imortalidade condicional, imortalidade que vem de fora. O único que possui imortalidade em si mesmo é o próprio Deus. Então todos os seres, eles são mortais na sua essência, com exceção do próprio Deus, que é o Criador. Então esse verso deixa muito claro, é o único que é imortal, né? Então essa teologia ou essa teoria da imortalidade da alma, ela não pode ser defendida à luz da Bíblia, mesmo que possa aí parecer, né, muito real nos filmes, nas novelas, nas ideias que são transmitidas e até mesmo na ciência, né? Hoje em dia eles tentam meios de se comunicar aí com almas que estão em outro plano, com pessoas que estão em outro plano, né? Na parte de quarta-feira fala sobre a consequência do pecado, sobre as consequências, né, que o pecado causou. Bom, quando nós lemos o texto, nós encontramos ali, primeiro, eles tentando produzir uma roupa com folhas, né, com a sua própria, com os seus próprios recursos, né? Então isso já fala sobre a autossuficiência, que foi a primeira consequência, vamos dizer assim, do pecado, né? Então a autossuficiência causou separação de Deus, né? Eles buscaram recursos em si mesmos e em seguida eles sentiram medo e vergonha e se esconderam de Deus, né? Eles se tornaram egoístas, que eles começaram a acusar um ao outro, né? Antes era carne da minha carne, osso do meu osso. Em seguida eles passaram, essa foi a mulher que o Senhor me deu, que me causou ruína, e passaram então a produzir ali trabalho árduo e também a última consequência, a morte, né? O autor, ele fala aqui que eles tiveram as consequências da seguinte forma: primeiro eles sentiram teofobia, que seria medo de Deus, né? E depois porque eles se esconderam, né, de Deus, depois eles sentiram vergonha de si mesmo e começaram a se acusar mutuamente. Depois eles passaram a sentir, do ponto de vista físico, sentir dor, sentir cansaço e por final acabaram morrendo. Houve uma degradação também no mundo natural, né? O mundo passou a ser mais duro, mais árduo para que eles vivessem, para produzir era mais doloroso, né? Então eles testemunharam ali a morte das primeiras plantas, a morte do primeiro cordeiro, né? Você imagina Adão tendo ali que sacrificar o primeiro cordeiro como uma forma de demonstrar, né, o sacrifício de Jesus que viria a seguir, né? Então essas consequências aí foram as primeiras sentidas ali pela raça humana, né? Nós encontramos na parte de quinta-feira a primeira promessa do Evangelho, quando ali em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, o Senhor providenciou para eles, né, a segurança. O texto ele diz que Deus poria inimizade entre a serpente e os descendentes da mulher. O autor fala aqui que a palavra hebraica utilizada para inimizade fala de uma aversão pessoal ao pecado, implantada pela graça de Deus
na mente humana por natureza. A graça de Cristo implantada na nossa vida, cria inimizade contra Satanás. Então é isso que nós precisamos buscar, né? Uma das consequências mais dolorosas do pecado é a nossa inclinação para o mal. Nós gostamos do que é errado, nós gostamos de pecar, nós gostamos daquilo que é mal, daquilo que não nos faz bem, daquilo que vai contra a vontade de Deus, né? Então, quando nós buscamos em Deus essa inimizade contra o pecado, isso pode nos transformar e nos fazer ter prazer na lei de Deus, como diz o salmista. Então, nós devemos buscar diariamente em Deus a graça de receber essa inimizade contra o pecado, né, que foi prometida inicialmente ao primeiro casal. Eles receberam também, no verso 21, né, vestimentas para que eles pudessem sair ali do seu esconderijo, né? Então Deus é um provedor de liberdade, né? Já que eles se escondiam porque tinham vergonha da sua nudez, Deus providenciou para eles esconderijos particulares que eles poderiam levar para onde fossem, né? Então, às custas ali da morte de um cordeiro, eles receberam vestimentas, que é também uma analogia do Evangelho, né? Que são as vestimentas de Cristo que nós recebemos, da justiça de Cristo, né? Lá em Zacarias 3, de 1 a 5, Lucas 15, 22, fala a respeito disso, fala a respeito das vestes de justiça que nós recebemos de Deus. E na parte de sexta-feira nós encontramos aqui aquelas perguntinhas que nós gostamos de discutir, né? E a primeira pergunta é: a experiência de Adão e Eva demonstram que o perdão de Deus não reverte necessariamente toda consequência do pecado. Essa verdade é importante. Bom, a consequência, como eu disse, a pior consequência do pecado é aquela consequência natural, da nossa inclinação natural para o mal, né? Então, quanto mais nós praticamos o pecado, mais nós ficamos viciados em pecado e mais difícil é nos livrarmos desse pecado, nos livrarmos dessa inclinação. Então, quanto mais nós nos afastamos do pecado, nós evitamos as consequências. Mesmo com o perdão de Deus, nós ainda precisamos encarar certas consequências desse pecado. Na pergunta número 2 diz assim: a árvore do conhecimento do bem e do mal foi o terreno encantado do inimigo para Adão e Eva. Quais são os terrenos encantados aos quais somos atraídos hoje? Bom, a nossa sociedade hoje, né, ela ocupa o nosso tempo com futilidades, com coisas que não nos levam a nos aproximarmos de Deus, e ela também encanta os nossos olhos da mesma forma como Adão e Eva foram encantados no início. Se você perceber, a obra da serpente de engano, ela é tão eficiente que ela é utilizada ainda hoje. O que a serpente fez? Primeiro, ela se aproximou de Eva e abriu uma corrente de diálogo, né? Ela perguntou ali: é verdade que vocês não podem comer nenhuma árvore? E essa resposta de Eva, né, a resposta de Eva em defesa de Deus: não, nós podemos comer de tudo, só não podemos comer de uma. Abriu um canal de comunicação. Então, isso que nós precisamos vigiar lá no início, o canal de comunicação, não voltarmos os nossos olhos para aquilo que é mal, para aquilo que não é agradável, né? A palavra de Deus diz lá em Isaías: tirem diante dos olhos de vocês o mal. Né? Então, em seguida, ela põe em dúvida a palavra de Deus e depois mente frontalmente. Então, qual é a dúvida as dúvidas que são colocadas hoje na palavra de Deus? Ah, mas esse texto aí está ultrapassado, isso foi uma coisa para o passado. Nós precisamos interpretar esse texto, nós precisamos ver como ele se aplica aos dias de hoje. Deus não requer isso de nós assim de maneira tão radical como você pensa, né? Então vai relativizando a palavra de Deus, em seguida vem com mentiras mesmo, né? Então é eficiente a maneira como Satanás nos encanta hoje. Então as redes sociais, né, a TV, os filmes, estão todos aí para nos fazer cobiçar as coisas desse mundo, para nos fazer nos comportar, para que a gente comece a se comportar de acordo com as coisas desse mundo. E na pergunta número 3, Satanás tenta levar o povo de Deus a crer que as reivindicações de Cristo são menos estritas do que uma vez
creram que pela conformação com o mundo exercerão maior influência sobre os mundanos, né? Então, como evitar essa armadilha? Como evitar relativizar as verdades bíblicas para ela se tornar mais palatável aos mundanos, às pessoas? Se nós fizermos isso, nós não estamos mais pregando a palavra de Deus, nós relativizamos e fizemos exatamente como a serpente fez. Então a palavra de Deus, ela ainda continua tendo as mesmas reivindicações que tinham no passado, porque Deus não muda e a palavra de Deus permanece para sempre. Então, sempre que nós precisarmos abrir mão de uma verdade bíblica para que alguém aceite o Evangelho, para que alguém aceite a Bíblia, para que alguém aceite Jesus como seu Salvador, nós estamos fazendo exatamente o que a serpente fez, nós estamos relativizando a palavra de Deus, e isso não é bom sob qualquer ponto de vista da experiência da salvação. Então que Deus nos abençoe e que possamos permanecer fiéis à palavra de Deus e vigiando a nossa mente, vigiando os nossos olhos, o nosso paladar, para que possamos assim viver inclinados para a palavra de Deus, buscando a cada dia a graça de sermos salvos, a graça de sermos transformados pela palavra de Deus e pela graça de Cristo. Então que Deus nos abençoe e eu quero convidar você a orar comigo nesse sentido. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de hoje conhecer um pouco mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos fala profundamente, nos dizendo que a Tua Palavra continua viva, que a Tua Palavra continua sendo o único meio confiável de salvação. Nós te pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor nos salve do relativismo desse mundo, que o Senhor nos salve das falsas filosofias desse mundo e que o Senhor nos salve das nossas inclinações para o mal, que o Senhor faça em nós aquela transformação que foi prometida lá no Jardim do Éden, fazendo inimizade entre nós e o pecado, entre nós e as armadilhas da serpente. Abençoa a nossa vida, abençoa aqueles que estão ao nosso redor, nos supre de todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. É o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela sua oração que encerra esse estudo. Obrigado por suas palavras na pergunta para a discussão, na ponta da linha. Valeu, Ricardo, que nos fez conhecer mais uma obra, né? Uma obra aí parece tão estranha, né? A Cartomante, mas que legal conhecer mais deste conto e principalmente, né, na ponta da linha aí da lição de sábado, domingo e segunda-feira. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você que está aqui conosco até esse momento aqui, né? Até o finalzinho. Hashtag fui até o último Lúcio, né? E nos vemos então, pessoal, já na terceira lição, no terceiro vídeo desse trimestre, onde vamos aprender mais sobre essa morte, sobre vida, sobre eternidade. E o título da lição, só para confirmar aqui, é Entendendo a Natureza Humana. Que legal, né? Vamos entender mais um pouquinho dessa natureza que está aqui, ó, dentro de mim e dentro de você. Ok, pessoal? Se cuidem, nos vemos até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.